Olá! Está no ar o Conexão Famílias Atípicas, com mais uma história, com mais uma vivência, hoje trazendo a Aldineia dos Santos. Mas antes dela falar um pouco do que ela faz, quem é ela, a gente vai fazer o dever de casa, autodescrição. Sou Milva Campos, tenho 1,72 m, estou vestindo hoje, estou toda de verde bandeira. Estamos em plenas Olimpíadas e eu estou homenageando todos os atletas brasileiros que estão representando o nosso país de forma brilhante. Eu tenho 1,72 m, minha pele é branca, eu tenho cabelo pintado de louro e é isso. Você, Neia, sua autodescrição primeiro, depois a gente começa o nosso bate-papo. Bom, eu sou, boa tarde, de mais nada. Eu sou Aldineia, eu sou de pele negra, sou negra, né? Sim. Cabelos grisalhos. Então, hoje estou toda de preto. Sim. Né? Também é a minha cor preferida. Tenho 1,43 m de altura. É uma pequena, grande mulher. Bom, Neia, eu vou te chamar de Neia, tá? Isso. Olha, gente, essa é a primeira vez que a gente faz uma entrevista sem pré-entrevista. Então, não conheço nada. Né, o meu contato com ela foi 2 minutos, mas a gente vai conseguir desenvolver um papo bom, com certeza. Neia, eu queria que você me falasse, você hoje é educadora e oficineira de contação de histórias no ICP, que é o Instituto Consuelo Pinheiro. Mas eu queria saber de você como começa a sua história, primeiro com o teatro, que eu sei que você é formada em teatro. Isso. E aí eu quero ver como é que uma pessoa do teatro, uma atriz, chega à educação infantil e chega à oficina como contadora de histórias. Vamos lá, conta pra mim essa sua história. É meio louco, né? Mas assim, na verdade, o teatro sempre esteve presente na minha vida. Sim. Né? Sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre dava um jeito de participar de alguma coisa na escola, né? Das festas, das peças, né? E eu sempre tive essa vontade. Não que os meus pais eles fossem contra, não, né? Eles tiveram a preocupação, né? Porque essa questão, porque teatro não é, infelizmente. Não né? dá dinheiro, não é dá isso, dinheiro. né? Então, eles tinham essa preocupação. Eles queriam, a preocupação deles era estudar, me formar, né? E depois fazer o teatro, né? Só que eu, apressada, eu queria fazer o teatro, né? Mas eu segui. E um dia, eu na escola, o pessoal fazendo propaganda de uma peça, né? Eu cheguei para ele e falei, poxa, interessante, eu sempre gostei de fazer teatro. Queria muito fazer teatro. Aí ele foi e me deu um papelzinho e falou assim, olha, no Sesc de São João, sempre há vagas para o grupo. Abre a vaga para o grupo lá, vai lá e conversa. É o Vanderlei Galvão. Eu fui lá, né, logo no dia seguinte, falei com a minha mãe, claro, e fui lá. E o Vanderlei estava lá. Eu cheguei tímida, né, porque eu sempre fui tímida. Aí eu cheguei lá, conversei com o Vanderlei, eu fiquei, fui fazendo e fiquei durante uns 10 anos, né? E lá eu aprendi muito, mas muita coisa mesmo. Participei, foram 8 leituras, 2 leituras dramatizada, 5 contos, participei também fora de autos, né? Foi até um auto que mais me emocionou, que foi o auto da Paixão de Cristo no Morro do Fubá, da comunidade de Fubá. Ai, que lindo. E nesse dia, nossa, eu chorei muito. Porque foi assim, durante o ensaio, não parecia, a gente estava ensaiando normal. Mas quando aconteceu, a emoção foi tão grande que aquele choro foi de verdade. Nossa, né? você fazia que personagem? Eu fazia uma das mulheres que choravam ali. E chorou mesmo, E né? chorei mesmo. Chorei. E o Jesus ali, são coisas que acontecem no teatro que o público não sabe. Né? Na hora que o Jesus estava lá na cruz, ele realmente estava perdendo o sentido, porque a cruz virou. E ele estava preso, segurando pela mão, só com os dedos. E ele fez uma força tão grande, que ele estava desfalecendo ali. E só a gente sabia, né? E no final, quando ele retornar, quando ele acabou, ele desabou. E a gente desabou junto, porque foi muito... E teatro tem dessas coisas, né? Gente, a Conexão trazendo verdades das coxias. Olha isso, a gente não sabe. E como é que uma pessoa, né, uma mulher do teatro, chega à educação infantil? Então, nesse mesmo período, eu, um tempo antes, descobri que eu não poderia ter filhos. Era o meu sonho ter filhos. Mas, assim, Deus me mostrou que a criança estava sempre presente na minha vida. Você tem sobrinhos, tem família grande? E nessa mesma época, me convidaram para participar, trabalhar no ED.
né? ED, para quem não sabe, como eu, que não sabia também, é Espaço de Desenvolvimento Infantil. Aí eu cheguei lá, eu nunca tinha trabalhado com criança na minha vida, assim, diretamente, né? Então, para mim era uma novidade. E justamente dentro de uma comunidade, que é uma outra realidade, né? Mas para mim foi uma surpresa, porque assim, não é que eu não tivesse medo, né? Mas elas são tão abertas, tão receptivas, né? Quantos anos eram essas crianças que você lidava? A minha eu trabalhei com um berçário, que era a minha cara, né? Que era Bebê? bebê, que era de até 2 anos, de 1 a 2 anos. Era muito gostoso, chamava de filhos. Chamava de Chamava de filhos. filhos. Na verdade, quando eu fui trabalhar nesse ED, ninguém queria que eu ficasse no berçário, porque eu paparicava muito as crianças. Mas era muito legal. Então, ali eu fui desenvolvendo esse gosto pela leitura. Né? Porque, assim, eu transmitia para eles a história, que tem uma parte que a gente vai contando história para fazer atividades. Né? Eu percebia que eles realmente, as crianças, elas se interessam, elas vivenciam aquilo da história, né? A gente parece que está naquele mundinho delas. E é muito bacana. Quando a gente veste, a gente está vestindo um personagem, né? A gente está vestindo mesmo. Não sou eu, não era eu, Neia, ali contando uma história. Eu era a personagem. Né? E eles estavam vivendo aquilo junto comigo. Né? E havia momentos também que eles também participavam. Então, o aprendizado você acha que fica muito mais, como é que eu posso dizer, aprimorado quando ele vem sustentado por uma boa história? Uma boa história. Então, qual a importância da leitura para você, né? Olha, a leitura ela é fundamental, ela é importante em todos os sentidos, porque assim ela desenvolve esse senso crítico das crianças, essa percepção, né, o modo delas olharem as coisas em voltas, a se expressar, a falar, né? Porque muitas vezes elas têm muito o que contar, o que mostrar, né? E elas não conseguem, através da leitura, a gente passando para elas, né? Muitas vezes elas se identificam ali naquele momento, né? Muitas meninas que a gente percebe que quando falam em princesas, né, elas querem ser princesa. E eu me lembro de uma aluna que ela era escurinha. E ela queria ser a Branca de Neve. Ai, olha Ela que sonhava com a Branca de Neve. Estava no inconsciente, né? Inconsciente. Né? E as crianças, pô, Branca de Neve, por que a Branca de Neve, tia? Ela vai dizer porque é Branca de Neve. Mas assim, ela era com tanta verdade, com tanta vontade que ela tinha de fazer Branca de Neve, que eu falei assim, não, olha, tem uma princesa que também é negra. Ela, não, mas eu gosto da Branca de Neve. Agora, por que Branca de Mas Neve? quem disse também que a Branca de Neve não poderia ser Pois preta? é. Que a gente hoje fala preta, tô certa? Negra. Negra, é negra mesmo? É porque fala gente de pele Preta, preta. pele preta. Não, na verdade, agora Eu quero falar o gosto de correto. negra. Você A gente gosta fala de negra, negra. agora é preta. Então, eu tenho preta. autorização para falar o quê? Pode falar preta. Posso falar preta? Então tá bom. Então, por que não pode ter uma Branca de Neve preta? Por que não? Exatamente. Você é linda também? Foi o que a gente fez, a gente vestiu ela, e ela falou, agora você é a princesa. E aquilo foi tão gostoso, a gente via a alegria nos olhos dela. Que Né? lindo Então, isso. a leitura ela tem muito disso. Tem esse poder. Tem E esse aí, poder. lá você já tinha contato com PCDs? Não. Não. Ah, sim. Tinha? No início, não. Sim. Mas, a partir dos projetos da própria prefeitura, né, a gente foi introduzindo crianças com hidrocefalia. Então, o que a gente fazia? Tinha que ter uma exclusiva para aquela criança, né, para cuidar. Mas eu, por exemplo, sou totalmente leiga, que represento muita gente que está aí do outro lado. É a pessoa que tem hidrocefalia, ela consegue ter algum tipo de interação? Ela consegue? Como é que funciona isso? Olha, muita gente pensa que não. Olha que bom. Muita gente pensa que não, mas ela percebe muita coisa sim. Quando a gente fala, você percebe através do olhar dela, do sorriso, ela responde. A gente vai conversando com ela, a gente vai passando, ela vai respondendo com um sorriso, com um olhar, né? A gente vai aprendendo muito com ela. E você chegou a contar histórias para pessoas assim? Com essa deficiência? Não, para contar a história para elas, não. Não, mas você Consegui interagia. interagir com elas. Entendeu? Com as próprias crianças, a gente percebia que as crianças iam para brincar, conversar com ela. A gente percebia que ela respondia. Você acha que criança tem algum preconceito?
Olha, eu acho que muitas das vezes somos nós que colocamos isso na criança, porque criança, eu acho que não nasce com esse preconceito. A gente que coloca. A gente que coloca. E você acha que a leitura, ela vem, ela surge também a partir do exemplo? Olha, pode ser também. Aqui no meu caso, a minha mãe e meu pai, eles não tinham esse hábito da leitura. Eu fui descobrindo com o tempo, porque até eu mesmo não sabia que eu tinha esse gosto para a leitura. O teatro te O levou teatro para me levou para isso. Até porque também tem aquela coisa da leitura imposta também, que dificulta muito, né? Na escola ninguém gosta de ler, né? Ninguém gosta de ler. Você falou lá, você citou quando a gente conversou ali, Machado de Assis. Machado Gente, de Machado de Assis é brilhante, mas é uma leitura densa, né? Que a pessoa tem que Tem que gostar. gostar, é. Então, assim, é isso. Aí acaba botando na cabeça da criançada que leitura não é bom. Mas leitura é bom, não é, É né? muito bom mesmo. Bom, atualmente você trabalha no Instituto Consuelo Pinheiro. Você é oficineira de contação de histórias. Isso, eu ganhei esse presente. Aí eu quero que você me fale um pouco assim, né? Você está lá há 2 anos. O que muda na cabeça da Neia de 2 anos atrás para a cabeça da Neia de hoje, de 2024? Ah, assim, muita coisa mesmo. Porque eu sei, a paixão pela leitura, eu sabia que era para mim. Sim. Mas a partir do momento que eu recebi esse convite, né, para poder dividir, compartilhar esse gosto da leitura, porque eu falo compartilhar, não é ensinar, Sim. né, passar para eles, para mim foi um desafio, porque lá tem vários segmentos. Então, Vale dizer que não são só pessoas não com só- deficiência, tem pessoas também, pode falar. Isso, porque tem crianças também que com problemas de autismo, né? Com comportamento também, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Em situações de vulnerabilidade social, né? social. Que são as pessoas que de repente têm menos acesso, questão Menos financeira. acesso. Então, assim, você trabalhar leitura com eles, que eles são muito despertos, com muita energia, né? Eles gostam, chegam lá e falam, quero quadra, quero informática. Agora, a parte da leitura, a gente tem que ter um certo cuidado, que a gente tem que cativar a criança com a leitura. Temos que cativar. E aí vem o quê? A gente tem que trabalhar com os elementos que a gente tem, que é o teatro, né? Que eu aprendi, eu fiz curso de contação de história, né? Então a gente vai aprendendo muitas estratégias para contar a história, né? Então, assim, é com o fantoche, é com os próprios desenhos deles, né? Inclusive, essa semana a menina fez um desenho do abacaxi, ela começou a desenhar, né? Aí eu achei interessante que eu não sabia que ela tinha conhecimento de fazer um bolo de abacaxi. Aí eu fiquei assim, tá, vamos lá. Você desenhou o abacaxi, o que a gente pode fazer com esse abacaxi? Aí ela, podemos fazer um bolo de abacaxi. É um bolo? Ela é. Então vamos lá, como é que faz um bolo? E ela foi falando exatamente como fazer um bolo. Quer dizer, eu aí naquele momento também me surpreendi. Né? A gente se descobre quanto a gente também é ignorante, né? No reconhecer que aquela pessoa também é capaz. Ela sabe fazer um bolo. E ela foi descrevendo exatamente. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer de novo? Aí eu gravei. Você gravou? Eu tive que gravar. Porque eu achei aquilo assim, poxa, me surpreendeu também, né? E na contação de histórias, você percebe que eles, de repente, trazem relatos emocionais ali? Muito. Como é que é como é que você trabalha diante, assim, através de uma contação de histórias, você percebe que ali tem alguma coisa errada? E como é que você atua nisso? Assim, é com muito cuidado, porque às vezes a gente tem coisas que nos pega assim desprevenido. Porque um caso de uma menina que ela foi fazendo um desenho, ela foi contando a história dela. Eu percebi que era a história dela, né? Porque ela medida socioeducativa. Então ela estava lá e tal. Aí ela foi contando a história que uma menina que estava abandonada, que ela entrou numa casa, foi pegar um porta-joia, ali estava escrito que ela descobriu que era a mãe dela que morava ali. Ela saiu, começou a chorar e perguntou para a mãe, por que a senhora me abandonou? Né? Ela conversando, né, contando essa história, saiu com raiva e voltou. Aí eu percebi que ali era a história dela. E assim, o meu olhar diante dela também mudou.
Porque quando ela vem um pouco Arredia, né? Normal. porque é normal, porque ela não sabe como a gente vai lidar com ela, né? Então, assim, no primeiro momento a gente também fica achando, pô, vai ser difícil trabalhar com ela, é uma criança rebelde, mal criada e tal. Mas não, eu descobri a doçura que é nela. E nesse momento eu percebi uma mudança nela. Quando eu dei essa oportunidade dela falar, dela expressar, ela contar essa história dela, né, que realmente eu contei, eu fiz uma história da própria história dela, e ela mudou. Quando ela voltou, no outro dia, que eu mostrei para ela, porque eu também gravei e fiz um filme dessa história, ela ficou olhando, pô, tia, eu quero fazer outra. Eu, tá, vamos fazer outra. E o desenho dela tá lá guardadinho. Você colocou ela como protagonista, Contei né? como protagonista. A história dela já não era alguma coisa que causava, de repente, tanto pavor, tanta tristeza, mas um pouco de alegria, né? Porque ela também, ela era protagonista, ela não era aquela que sofria as consequências só da história. Agora, deixa eu te perguntar, você acha que todos nós somos preconceituosos? Você falou aí várias coisas, falou, eu pensava, aí veio uma pergunta que veio que todos nós somos preconceituosos, né? Eu acredito que sim. Né? Em algum momento a gente vai se descobrir ali, né? Nós vamos. E lá no ICP, todos os dias, assim, das experiências que você já teve, o que você tem do trabalho, porque é um trabalho muito bonito, né? É um trabalho desafiador, é um trabalho muito bonito. Mas, por exemplo, com as crianças atípicas, assim, quais foram as experiências que você pode trazer, até como um canal de estímulo para os pais que nos ouvem, que de repente acham que os filhos não vão, né? O que você tem para dizer aí? Olha, assim, a criança, os jovens, eles têm muita coisa a dizer, né? Porque assim, a gente tem aquela coisa de regra, que tem que ser como a gente quer, que a criança não pode ser ouvida, a criança pode ser ouvida sim. Né? Aquele comportamento dela, muitas vezes, é porque a gente não tem, muitos pais não têm momento de parar para ouvir o que eles têm a dizer. Né? Porque às vezes eles têm sentimentos, eles têm coisas, têm sonhos, né, que eles querem colocar, coisas que às vezes que eles veem que incomodam. Né? Eles têm uma visão, eles conseguem perceber as coisas em volta dele, né? Tem muita percepção. Então, muitas vezes, nessa correria do dia a dia, não vamos também culpar os pais, né? Sim. Não culpar os pais. Mas também, eles também, eu percebo que tem muitos pais que vão ali também para também uma forma de também entender o filho, também de chegar até o filho também. Então, tanto ele quanto o pai também precisam desse olhar, né? Um aprender com o outro, né? Esse espaço de aprender. E você trabalha diretamente com deficiências mais severas ou só com as mais leves? Olha, a gente acaba tendo com os dois. Em algum momento acaba tendo com os dois. E como é que é a questão de limite para uma pessoa que lida, por exemplo, com uma pessoa que está dentro do espectro autista, que está ali na função de educar, de ajudar, de auxiliar, com essa criança, por exemplo? Como é que você lida Olha, com eu isso? acho que é até bom ela estar ali, porque é para outra criança também aprender a lidar com essas diferenças. Porque se a gente fala de trabalhar com essa coisa da empatia, né, como foi um tempo que nós trabalhamos, eles têm que aprender na prática. Né? E muitas vezes a gente fala, aquele ali, ele é autista. Você sabe o que é autista? Porque a maneira como ele fala, né, ao nosso ouvido, né, parece até que ele está... É um rótulo, né? Sim. A gente fala, sabe o que é autista? A gente vai lá e explica o que é autista. Aí fala, tá. Aí tem muitas... A palavra que eles usam, deficiente. Eles são deficientes. Eu falei, onde é que você ouviu essa palavra deficiente? Você sabe o que é deficiente? Todos nós somos, todos né? nós somos. Né? É uma pessoa com deficiência, ela não é deficiente. Ela não é deficiente. Ela tem alguns limites, ela pode ter, né? Mas ela também tem várias capacidades. Tem várias capacidades. Conta uma história de capacidade lá do ICP que você viu acontecer com uma criança dentro desse quadro pessoa com deficiência. Bom, tirando essa que eu não sabia que ela tinha conhecimento de como preparar Fazer um bolo de abacaxi. Que me pegou de surpresa, que eu adorei, que está lá guardadinho. Tem o próprio Paulo, que é o nosso cantor.
Cantor? Ele é cantor. Ah, Né? Ele se descobre através da música. Né? E é muito bacana. Tem também a Ariela, que é uma menina que também tem... o dela é deficiência intelectual, né? Então, ela não é... Ela tem essa dificuldade. Mas, assim... Ela estava tendo um desenvolvimento tão grande, porque assim, eu não sabia como lidar com ela. sim. Mas a partir das brincadeiras que eu fazia com ela, de bater palma, ela ia respondendo. Eu falei, Ariela? E ela ia. Eu falei, então vamos começar a brincar, cantar ela. E ela foi acompanhando. Aí eu percebi que eu podia trabalhar com ela, alguma coisa nesse sentido de som. Eu fui junto com ela. Eu falei, vamos trabalhar outra coisa também, Ariela. Aqui, ó, toma aqui. Aí ela vai direitinho, lá, tem uma boneca, então isso aqui, ela pega a boneca, eu brinco, Ariela, agora não, agora bota ali, Ariela, vai e coloca, ela vai direitinho. E ela vai acompanhando só, ela vai batendo a palma de acordo com nossos movimentos. E eu estava dando até um tablet para ela, porque ela tem dificuldade do computador. E ela vai movimentando o tablet direitinho, ela vai onde ela quer, com o som da música, ela tem essa percepção. Então, quer dizer, eu fico pensando assim, poxa, talvez a minha ignorância de não saber como que ela tem muita coisa para aprender, ela percebe as coisas, né? E a gente fica limitando essa criança. A mãe dela fala que ela bate, né? Ela tem uma gente que batendo. Eu pego a mãozinha dela, aqui, Ariela. Passa a mãozinha aqui, ó. É. Ela vai, ela faz. A mãe dela fala, tia Neia, por que ela não bate em você, tia Neia? E mim ela bate. Ela, vou pegar a mãozinha, vamos ver se ela vai bater. Eu vou lá, ela não bate. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo dia a dia com eles, o jeitinho deles. E é bom você falar isso, porque às vezes, né, os pais acham que a dificuldade é só deles, né? Só deles. E é bom a gente ouvir esse outro lado da pessoa que lida também ali no dia a dia, que está tentando dar o seu melhor, mas que também encontra dificuldades e que diz, eu não sei como lidar, né? Mas que aprende, e da mesma forma que você consegue aprender, os pais também, né? É um aprendizado eterno. E como é que você vê, depois que você foi para o ICP, o trabalho dessas instituições? Assim, o que você tem a dizer? Quais são os desafios deles? Assim, como é que você... Fala um pouco, você não é espectadora, né? Você está ali na atuação diária, você vê a luta dessas pessoas. Fala um pouco para a gente do trabalho das instituições. Olha, o trabalho é muito importante. Não só para eles que necessitam disso, como também para a família acolhedora, né? Claro, temos o projeto Cuidar de Quem Cuida. Sim. Né? Porque muitas vezes que a gente está lá, a gente fala, poxa, como é que a mãe pode aguentar essa criança? Porque às vezes tem hora que nós somos humanos, né? E a gente acaba ficando, a gente perde um pouco do controle. Mas aí a gente pede, poxa, não, vamos dar uma respirada. Aí a gente fica pensando, poxa, olha só, a gente estamos aqui lidando com o que essa mãe passa. Essa mãe vai lá, procura de ajuda, o que ela passa? Vamos cuidar também delas também, né? E ali a gente acolhe, a gente sente que elas se sentem acolhidas ali, né? A gente acaba vivenciando uma história da outra, né? Aí é onde entra a contação de história, porque a contação de história não é só você pegar um livro e contar uma história, né? Cada um tem uma história para contar, né, para compartilhar. E contar história é isso. É contar o que você sente, é contar o que você está sentindo. É externar emoções. É externar emoções, né? É o que o ICP está fazendo ali, de transformar a vida dessas pessoas, né? Assim como outras instituições também, porque elas precisam chegar no coração delas, né? Dar essa mão, estender essa mão, criar aquele vínculo, né? essa coisa de abraçar mesmo, de acolhimento. Né? E isso eu acho muito importante, o trabalho que o ICP faz, e faz muito bem. Tantos outros, você né? vê que a criança vai lá, chega lá, a mãe vai lá, vai com alegria, vai todos os dias, vai lá, não falta, tem mães que não faltam, porque vê que aquele se sente na casa dela, né? Tem o projeto Casa de Vó lá também, e você vê que ela se sente ali a casa dela, ali se sente acolhida. Então, de repente, o que falta de suporte financeiro como é que a gente pode falar? Sobrar de amor, né? Porque eu imagino que sem amor a gente não consegue desenvolver um trabalho desse, você não é vê verdade? que chegam ali e não querem sair. Os meninos que são os adolescentes. Foi mês passado, foi campeonato de futebol. Tem que ver como é que foi a alegria deles. Os pais ali junto,
É como se fosse um campeonato de verdade. Né? A alegria deles, como foi, teve o Dia da Beleza, né? Que a mãe se incentiva, leva a criança, arruma a criança, e é muito gostoso. E a família nessa realidade toda, assim, que você falou que tem crianças lá cumprindo medida socioeducativa, né? O que você acha que acontece hoje nas famílias, né? Principalmente nas pessoas que são assim menos favorecidas? Qual é a grande dor que essas crianças trazem, assim, que você percebe? Olha, a gente vê muitos casos ali que a gente não vamos citar, Claro, claro, não pode mas citar, a mas gente vê, generalizando. generalizando, a gente vê um caso de um menino, né? Ele tem a mãe dele, né? Que teve ele, que ele foi morar com a avó com o tempo, né? Ela teve outro relacionamento, nasceu um outro irmão. E depois disso, ela foi buscar ele para morar com ela. Mas a gente percebe que ele ainda não se sente acolhido naquela família. Ele não se sente que tem a mesma atenção que o outro irmão. A gente percebe isso. E ele tenta, eu acho que essa agressividade, às vezes, que ele traz, às vezes, esse momento de irritação que ele tem, pode ser também disso. Né? Essa falta que ele sente. É um grito, né? É um grito. Ninguém é agressivo aleatoriamente, Ninguém é né? agressivo Principalmente uma criança ou um adolescente, né? E a criança, ela percebe muito isso. Quando às vezes, ela sente que não é muito amada, que a gente vê casos ali que vê que a criança não é muito amada. Né? Isso dói. Né? Às vezes é criada pela avó, né? ou só pelo pai. Às vezes a mãe abandona, fica só o pai que cuida. Tem pais também cuidadores solos? Mais do que a gente imagina? Ou... Eu me surpreendi, eu vejo muito pais ali, com o pai mesmo levando os filhos. Olha, Né? que coisa boa de saber, porque a gente escuta muito assim, Falar né? sobre mães, Que as mães são que os pais abandonam. É bom a gente ver o outro lado da moeda também, Tem né? um também usuário que a gente percebe que ele tem um medo imenso de perder o pai dele. Porque quando o pai chega, a gente leva ele, meu pai, tia, meu pai tá aí já? Eu quero meu pai. Essa coisa que ele tem com Conexão, o pai, né? conexão, é muito forte. Você vê, quando desce para almoçar, que depois do almoço eles vão embora. Ele, meu pai tá aí? Eu quero ir embora. Eu, não, teu pai vai estar ali esperando ele. Então tá me esperando? Tá. Pode comer com calma. Ele vai lá comendo. Meu pai tá ali, né? Tá. A gente vê essa coisa que ele tem com o pai, né? Que é dele. Né? Porque Isso só é construído a partir de muito amor, né? muito amor. Eu também me surpreendi, porque você vê assim, você vê muitos casos de mães Isso. que acabam tendo que criar o filho Sim. sozinho, que elas são abandonadas até pela família, né? E quando você vê o caso de pais, te surpreende, né? Sim. E deixa eu te perguntar, existem pessoas que de repente acham, eu tenho um filho com algum tipo de limitação, né, que está dentro desse orgânico, né, da deficiência, e que dizem assim, não, ele precisa de remédio, ele precisa de um laudo, ele precisa, mas essas coisas muito multidisciplinares, oficina de contação de história, plantar e não sei o quê, para que serve isso? Eu queria que você falasse qual é a importância dessas terapias alternativas, né, desses métodos para chegar a essa criança, e o que você percebeu já de evolução em algumas crianças que chegam lá e como é que elas saem? O que você percebe com essas coisinhas que as pessoas de repente não dão tanta importância? Porque elas pensam que é só chegar ali, mas eu vejo que ela não vai trazer nada. Vamos trazer sim, porque, por exemplo, na parte da jardinagem, o plantar ali é uma terapia, muita gente, é o cuidar, né? Quando eles estão cuidando daquela planta ou do ambiente da terra, estão preparando da terra, né? É como se eles tivessem uma conexão com a própria vida, é uma conexão com a vida, né? Com o existir, né? Então ali eles vão aprender até a se autoconhecer também, né? A conhecer os limites dele, o potencial deles, né? E isso, sem dúvida, ajuda muito na autoestima deles, o que é muito importante, né? Porque aqui fora eles não são muito valorizados, né? As pessoas olham para eles são deixados de lado, acham que não são capazes, eles se descobrem que eles podem sim muitas coisas, né? Que eles são como indivíduos
especiais, com direitos, né? Deveres, mas com direitos deles, que eles podem alcançar os sonhos, que podem ter sonhos, eles podem construir uma vida, eles podem. Então, quando eles chegam lá e através dessas oficinas, eles vão se descobrindo, os meninos do futebol, né? Que fizeram, eles sabem que eles têm um caminho deles, eles vão lá para sair da escola, eles têm ali aquele momento deles, né? Da valorização deles, né? De externar aquilo que eles querem, de provar que eles são, naquilo que eles são bons, né? As meninas, nós fizemos o Dia da Beleza, muitas meninas que não se veem, tem meninas que nesse Dia da Beleza elas não se acham bonitas, não queriam se fazer pinturas, né, fazer o cabelo, está naquele cantinho delas. Então a gente foi estimulando isso. Então essas oficinas somente é para isso, para que elas acreditem que elas têm o valor delas, elas são bonitas, né? Como aquela menina da Branca de Neve, ela pode ser uma Branca de Neve, ela pode ser uma princesa, por que não? Né, é verdade? Aquele menino, você pode conviver com as diferenças acima de tudo, né? Quando a gente ensina que não, ele não é, ele é autista, ele tem as limitações dele, mas ele é capaz de poder brincar com você sim, ele entende você sim, então ele vai aprendendo a ter essa coisa do respeito, dos limites, e isso é muito bom, né? Com certeza. E deixa eu te falar, porque eu acho que essa questão do estímulo, né, você percebe, por exemplo, as crianças que estão ali cumprindo as medidas, você percebe então que toda pessoa, o que você está me dizendo toda pessoa é potencial, as pessoas precisam de uma oportunidade, as pessoas precisam de estímulo, que todo mundo tem o que oferecer, né? E o que você acha que falta para a sociedade ainda progredir, para acolher tanto essas pessoas que não estão dentro, né, desse lugar da deficiência, mas que têm outras questões, né, que de repente transgrediram alguma coisa ou que têm um comportamento que a sociedade não entende. O que você acha que falta para a sociedade? Eu acho que existiria também um trabalho também voltado para isso, né? Para poder, assim como nós também estamos descobrindo esse potencial deles, eles também descobrirem que eles também são capazes de abrir e eles terem esse olhar com relação a eles, né? Porque eles têm preconceito. O que é preconceito? É um conceito antes de conhecer, não é verdade? Então mostrar para eles ao invés de chegar e criticar, mostrar essa oportunidade deles conhecer o trabalho, de conhecer a história daqueles jovens, né? Fazer algum trabalho junto com eles, né? De repente um trabalho, né? Que eles possam estar inseridos, né? Ou então eles levarem o trabalho até eles, alguma coisa ligada assim para que eles também possam ter essa conexão. Eu acho que é importante, porque a gente lá mesmo, aí muitas vezes a gente se descobre, né? Com esse preconceito, a gente vai descobrindo ao longo desse tempo que a gente vai acordando e vai percebendo que não é aquilo. Então, por que não trabalhar isso também com a sociedade, né? Apesar de que a sociedade é um pouco mais difícil, né? Com tanta coisa assim, acho que ela ficou uma coisa meio engessada, né? Faz falta informação? Eu acho que falta um pouco de informação, mas eu acho que é o acesso também à informação, né? Tem muito, né? Hoje com a internet, com os meios de comunicação, sim, mas também um pouco mais de dar o primeiro passo, de uma iniciativa, eu acho, né? Porque também o querer também, né? Que é importante, né? Mas a gente tem que quebrar essa parede do preconceito, essa barreira que é muito difícil. E você, como educadora, como é que você vê essa criançada toda que você trabalha lá com as crianças e jovens, esse uso excessivo de celular, computador? O que você acha que você está trazendo? O que você vê de bom e de ruim? Porque está falando para pais, né, para famílias, é um desafio para a gente, porque é aquela coisa, a gente tem que aproveitar aquilo que eles estão nos oferecendo, né? Então, quer dizer, tem aquela coisa prejudicial? Tem. Então, vamos tentar aproveitar isso para poder tirar um lado bom para eles. O que tem coisa de interessante ali para que possa ser aproveitado naquele aprendizado deles, né? Que nem tudo que está ali é ruim. Nem tudo que está ali é ruim. Tem muita coisa também que a gente pode aproveitar, né? A mídia, ela traz muito disso, né? Então, quando a gente seleciona
algumas coisas que a gente pode passar para eles, para justamente mostrar, né, que tem muita coisa, muito potencial ali. Até as meninas que costumam ver aquela coisa de comidinha, né? Então, às vezes eu passo, elas vão conversando. Ah, minha tia fez aquilo assim, ela não fez assim, não, ela limpou. Então, elas vão descobrindo, elas estão descobrindo que tem coisas que a mídia, né, que a internet, ela pode fazer coisas boas, como também ruins. Quando eles querem ver aqueles funk, você não, esse funk não é legal. Mas você acha que está nas nossas Não mãos é legal, dar a direção? dá a direção. Você acha que os pais podem fazer isso como vocês fazem? Como é que é isso para você? Pode, aí a gente está nesse trabalho com os pais também, né, de alertar os pais, de trabalhar junto com a escola, com a instituição, nesse sentido, porque não é só a gente chegar ali e passar isso para eles. E eles são receptivos? Eles costumam trocar essa bola com vocês, os pais? Muitos são muito participativos, né? Isso facilita bastante. Mas tem aqueles que a gente ainda tem que estar ali puxando. Né? Condicionar, né? Condicionar. E para aquele pai e mãe que ali o filho atípico ou não, que está, por exemplo, querendo adentrar na arte, né? A gente falou tanto de preconceito, né? Isso também é um preconceito tão antigo que algumas pessoas, fazer teatro para quê? Qual foi a importância, por exemplo, do teatro na sua vida? Eu acho que ele foi assim um recurso que você ativou dentro de você para, por exemplo, chegar até esse trabalho lindo de contação de histórias, né? Fala para esses pais aí, o que você acha assim que a importância, por exemplo, deixar seu filho fazer o teatro, conhecer, aprender a contar histórias, conhecer histórias. Fale aí, por favor. Olha, o mais importante de tudo é perder o medo de deixar o filho criar asas. Isso é muito importante. Porque eles muito falam, o mundo está muito difícil, eu não quero ter filho, criar filho, porque, gente, vamos preparar o nosso filho para poder essas dificuldades que tem na vida. E até com ele mesmo, de lidar com certas situações que é difícil. Então, o teatro, ele vai trazer muito isso para eles. No desenvolver com os colegas, ter medo de enfrentar as dificuldades. Eu tenho o caso de um amigo que é muito interessante, que no dia que eu estava lá, ele ia fazer um assalto. E no dia que ele marcou com os amigos, ele estava vendo a gente no teatro ali, sentados. Aí ele pegou, levantou, ele foi lá, começou a conversar, ficou interessado. E aqueles amigos que ele tinha marcado saíram para fazer o assalto. E ele foi seduzido pela atmosfera do teatro. Hoje ele é um advogado formado, ele está aí, firme e forte, ele seguiu a carreira dele. Os amigos dele seguiram outros caminhos. Mas você vê como o teatro transformou a vida dele, como foi importante para a vida dele, porque muitas pessoas falam, não, isso aí não vai dar para nada não, ele não vai sair, daqui a pouco ele já foi. Não, o teatro transformou a vida dele. Quer dizer, não só o teatro, mas como a leitura também transforma a vida daquela pessoa, ela vai ampliar o universo daquela criança, né, daquele adulto, né, do próprio pai, às vezes, que também vai se descobrir também na leitura, né? A leitura calma? Através, assim. Você vê uma criança muito agitada, chega lá, você começa a ler lá. Dá uma acalmada? E a gente dá aquela cativada, porque pra gente contar uma história, a gente tem que viver a história. Eu conto com meus sobrinhos, aí eu faço todos os personagens, faço voz, é uma barata. É verdade, tem que vivenciar aquela história, trazer eles para aquele nosso universo, né? E as mães também, porque elas vão junto, elas acabam se cativando também. E muitas vezes é a própria criança que incentiva a mãe à leitura. Tá vendo? Tem isso. Porque eles levam, acho tão bacana, né, com aquela história, que eles fazem aquele projeto de contar a história. Agora você vai contar para sua mãe. Ele pega e vai leva mesmo e conta. Você já viu alguma mãe que se interessou por ler depois que o filho começou a se apaixonar pelas histórias? Sim, teve um aluno, né, que nós contamos uma história para ele. Eu contei a história para ele, que a gente foi para um planetário. Eu comecei a inventar uma história, contando a história. Aí ele pegou, ele viu aquela história, ele foi e contou para ele. Chegou em casa, ele contou aquela história para a mãe e contou. E foi muito legal, bacana.
história, quer dizer, uma coisa que vai levando a outra, que vai estimulando esse gosto pela leitura. Vai contagiando, né? Contagiando. E a mãe também hoje também quer ouvir histórias também. E eu queria que você falasse duas coisas. Primeiro, né, para as pessoas que não acreditam nas instituições, no trabalho que vocês desenvolvem, que você desse um recado. E também para aquelas pessoas que já pensaram em trabalhar ou voluntariamente, ou sei lá, até mesmo para receber alguma coisa, mesmo que seja um prolabore, mas que ficam temerosas, né, de trabalhar com um público que talvez não seja aquilo que eles consideram, sei lá, o rotineiro, mais, né? Ou tantos atípicos quanto as crianças que cumprem medidas socioeducativas. Eu queria que você falasse, né? O que você tem para dizer para eles? Se é uma experiência boa, se não é, porque eu acho que é muito, muito legal. E às vezes você tem uma pessoa ali que está querendo sair de casa para fazer uma coisa e fica, não, mas deve ser muito, não deve, né? Deixa o seu recado, você tem aí, a câmera é sua, fala. Olha só, para você não é perder esse medo, é ampliar o seu universo, porque assim, às vezes a gente tem um medo do desconhecido, né? A gente tem a gente ouve alguém falar, né, contar, a gente tem que quebrar essa parede, experimentar. Experimentar, que quando você experimenta aquele universo, você vai trocar essa troca, que é uma troca, na verdade, né? Porque você não vai lá só para você cuidar também, para você, não, você vai lá para trocar também. Você vai aprender muito com eles, porque eles têm muita coisa para ensinar vocês. E essa instituição, ela quer formar esse elo, né? Ela quer essa coisa do construir história, cuidado da pessoa, da família, essa coisa que a gente vê que hoje está muito perdida, que é a coisa da família, né? Do acolher, que é muito importante, né? Porque às vezes você também precisa, né, dessa coisa do acolhimento, né? Quando você vai lá e você descobre que tem pessoas como você também que precisam daquele carinho, daquela atenção, né? Então, essa troca não vai fazer só bem para eles, não. Para você também, que você vai também descobrir também o potencial, né? Porque às vezes a gente não sabe o nosso potencial, né? Eu também não sabia que muitas coisas que hoje eu faço, eu não sabia que eu poderia fazer. Não só naquele universo da educação, como também na vida também, né? Do olhar com a família também, porque isso é muito importante, né? Porque você não muda só o teu comportamento ali, no meio do seu trabalho também, mas dentro da família também. Do seu olhar para o teu pai, o seu olhar para o seu irmão, né? Porque às vezes você briga muito naquela correria do tempo, você não entende, né? Aquela coisa, você vai logo querendo dar coisa da briga, não, você aprende a parar para ouvir o que aquela pessoa está querendo falar, a tentar trabalhar a união, a paz daquela família, aproveitar os momentos, né? Que é muito importante, o valorizar a cada momento o que a gente tem de bom, né? Que é a família, os amigos, o trabalho, né? E ver que tem muita coisa boa, né? Em cada um de nós, né? E que toda família ela tem os seus problemas. Toda família tem os seus problemas. É a forma como você lidar com aquele seu problema da família, né? Como você lidar com o outro. É isso, nas instituições, né, dentro da vida, tem pessoas muito legais, coisas muito boas, como a Né, essa pessoa assim, cheia de coisa boa para falar, né? E se você não tem andado com muita paciência para ouvir histórias, né, que acha que um podcast é uma coisa muito longa, dá uma chance, escuta essas histórias que a gente está contando para vocês, que a gente está tentando apresentar para vocês um outro olhar, outra percepção. Eu espero que vocês tenham gostado do papo com a Né, como eu gostei. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente. E agradeço a você que ficou conosco. Se você está gostando, curte, compartilha, ativa as notificações lá no sininho. Comenta também, se quiser tirar alguma dúvida, é só falar com a gente. Muito obrigada e até a próxima história, ok? Valeu!